Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba. Nós vamos conversar sobre a aplicação da lei dos resíduos sólidos. Senador, o senhor preside uma subcomissão que está exatamente preocupada com este assunto, com os resíduos sólidos. E tem feito um seminário que está discutindo em que pé está a aplicação da lei. Queria que o senhor comentasse esse seminário. A nossa proposta da criação da subcomissão de resíduos sólidos na Comissão de Meio Ambiente teve como objetivo fazermos um diagnóstico de como anda a implantação e o cumprimento da legislação em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem prazos e metas a serem cumpridas. Por exemplo, fazer o plano de gestão de resíduos municipais. Isso já está atrasado, o prazo foi 2012 e nem todos os municípios cumpriram. Tem algo que é mais forte ainda, é o prazo de agosto desse ano acabar com todos os lixões do Brasil. Alguns municípios estão se esforçando nisso, mas, para você ter ideia, nós estamos fazendo 5 audiências públicas nessa subcomissão. Realizamos a primeira e a segunda e faltam mais 3. Nas informações que colhemos até agora, nós destacamos, por exemplo, a preocupação da falta de condições técnicas dos municípios em realizar os planos de gestão e, consequentemente, encontrar a solução para o seu problema de lixão. Da mesma forma, a ausência de apoio do governo federal e estaduais, na sua grande maioria, no sentido de equacionar esse problema técnico, mas também o problema financeiro. Porque um aterro sanitário, para você ter ideia, ele custa 5% para ser implantado. 85% ao longo dos anos é exatamente a operação, ou seja, não é algo imediato, é algo que vai ocorrer ao longo dos anos da vida útil do aterro. O senhor fala problema técnico, são equipamentos principalmente? O desconhecimento de muitas prefeituras. Nós temos hoje, para você ter ideia, mais de 3.700 municípios no Brasil que têm menos de 20 mil habitantes. Então, falta capacitação técnica. Nós temos, com menos de 50 mil habitantes, são mais de 4 mil municípios que têm menos de 50 mil habitantes. As cidades médias e grandes, elas têm quadros técnicos, elas podem até fazer chamamento empresarial para que as empresas construam os aterros e ela pague por tonelada que venha a ser depositada diariamente. Mas o gargalo maior são as pequenas e médias cidades que precisa o governo agir nisso. Nessas audiências... E que tipo de medida o senhor acha que o governo federal ou os governos estaduais deveriam adotar para superar esse gargalo? Primeiro, os governos estaduais deviam puxar para si a responsabilidade do suporte técnico com o apoio do governo federal, para elaborar o plano de gestão de resíduos sólidos por região. Você tem 2 exemplos que eu lhe dou. O governo do Acre e o governo de Alagoas, simplesmente fizeram esse plano e o Estado estão praticamente com 100% dos municípios atendidos no plano, porque o governo assim fez. O da Amazonas também fez em parceria com a associação dos prefeitos do Estado. Mas outros estados não fizeram. O Ministério disponibilizava, inclusive, recurso, embora pouco, para resolver esse problema, mas nós estamos longe de atingir e o problema está se agravando pela questão ambiental, pela questão de saúde pública e também pela penalidade que vai acarretar aos pequenos prefeitos que estarão proibidos de receber recurso federal. A coisa é tão complexa que, se é algo que tecnicamente é o mais recomendado, fazer consórcios entre municípios, que você reduz custo, melhor operacionaliza, equaciona de melhor forma a questão técnica. Quando você junta 20, 25 municípios, se tiver um município que tiver com um problema, por exemplo, de cálculo, que é aquela limitação cadastral do município poder ou não receber, o consórcio como um todo não pode receber recurso para isso. Então, dentro dessas discussões, por exemplo, já surgiu a sugestão para que o governo trate o consórcio, tá certo? Na forma que é tratado o PAC, no sentido de que possa repassar recurso para o consórcio, não para o município, para o consórcio dar solução aos seus problemas. Isso seria feito através da criação de um fundo ou de
transferência direta de recursos? Transferência direta para o consórcio, porque é criada uma figura jurídica de consórcio e, consequentemente, ela pode receber recurso para aplicar na elaboração do projeto, aplicar na implementação da solução que for adotada pelo consórcio, e a operacionalização do consórcio também pode ser feita. O senhor acha que o prazo de extinção dos lixões terá que ser revisto, terá que ser prorrogado? Infelizmente, essa é a realidade. Agora, esperamos que essa discussão que nós estamos tendo na subcomissão de resíduos sólidos, ela possa até sinalizar, porque isso terá que ser feito por lei, ela possa até sinalizar, mas tem que sinalizar com critérios, né? Simplesmente prorrogar para quem entregue os planos, prorrogar para que cumpra algumas etapas para a formação do consórcio, por exemplo, aprovar as leis em cada município para participar de um consórcio que é necessário na formação de um consórcio. Então, a gente estabelecer condições que os municípios possam sinalizar. Pelo menos um avanço. Avanço, agora com prazos e metas estabelecidas. Certo. Porque, senão, nós estamos hoje sobrecarregando os municípios dessa responsabilidade. Não estou aqui aliviando o município, muitos têm falhas também nisso, agora são carentes de recursos, são carentes de condições técnicas, mas também estamos sobrecarregando, por exemplo, o Ministério Público, que vai ter o dever e a obrigação de procurar fazer cumprir a legislação e, com isso, transformando os prefeitos que estão com dificuldade financeira e técnica, muitas vezes taxados de maus gestores ou mesmo de administradores inidôneos. A lei também prevê a coleta seletiva e o aproveitamento do lixo de forma mais racional? Com certeza, até porque os consórcios eles são orientados para isso. Quanto mais for implementado a coleta seletiva, maior vai ser o tempo da vida útil dos aterros, porque você reduz a quantidade de lixo que vai botar no aterro. Ela prevê algo que é moderno também, a questão da logística reversa, onde a indústria que produz, por exemplo, o eletroeletrônico, ele seja responsável para receber esse produto usado, como é com a pilha, como é com o pneu. Então, a lei, hoje, embora tenha passado quase 20 anos sendo discutido no Congresso, mas sem dúvida nenhuma é uma das mais avançadas do mundo. E o senhor teria algum caso exemplar de município que resolveu, que está aplicando de fato a lei dentro dos prazos previstos e que poderia ser tomado como um exemplo para todo o país? Interessante essa sua provocação, porque na primeira audiência que nós tivemos, o representante do Ministério do Meio Ambiente fez registro com o maior exemplo de um município com cerca de 10 mil habitantes, chama-se Bonito de Santa Fé, na Paraíba, no interior da Paraíba. A prefeita, que é a gestora, ela está sendo mostrada como exemplo de um pequeno município com 10 mil habitantes que encontrou a fórmula de resolver esse problema. Ou seja, tem soluções, o que precisa é decisão política, é suporte, é apoio. Porque, por exemplo, com os representantes do Ministério da FUNASA, do Ministério das Cidades e do Ministério do Meio Ambiente, por incrível que pareça, o orçamento desse ano para o governo federal apoiar os pequenos municípios está próximo de zero. Veja que absurdo, perto de zero, no ano em que os municípios precisam de suporte para fechar com os lixões. O senhor diria que há um desinteresse do governo federal e de alguns governos estaduais no sentido de implementação da legislação? Com certeza, não há um envolvimento, não há a responsabilidade do quanto isso é importante. Aliás, é até uma questão cultural. No Brasil, muitas leis são feitas para não cumprir, mas essa nós vamos estar cobrando, vamos estar discutindo, debatendo, para que as soluções sejam propostas. Quem não fizer, que seja responsabilizado. O Ministério Público está atuando cumprindo o seu papel nesse contexto? Está já começando a alertar os prefeitos estão preocupados, mas nós temos que nos unir para fazer essa proposta. Todos nós somos responsáveis, os legisladores, governo do estado, governo federal, as prefeituras e até o cidadão, na sua forma de efetivamente consumir o que depois vira lixo. Vamos continuar acompanhando de perto esse tema, que é um tema que interessa a toda a cidadania. Obrigado pela entrevista, senador. Eu que agradeço. Neste argumento, vocês ouviram um balanço sobre a questão da aplicação da Lei dos Resíduos Sólidos
pelo senador Cícero Lucena, que é presidente da subcomissão que vem tratando deste assunto aqui no âmbito do Senado Federal. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo ligando no Alô Senado no número 0800 612211 ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.